Olá, torcedor azul, boa noite, um abraço. Está no ar o programa que fala do melhor clube brasileiro do século XX, o Cruzeiro Esporte Clube. Domingo, o Cruzeiro enfrenta o Santos na Vila Belmiro às 16 horas pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Marcelo Oliveira vai alterar algumas posições na equipe para esse jogo. Cruzeiro prepara para enfrentar o River Plate na quinta-feira em Buenos Aires. Vamos ver se vai dar isso. Júnior do Cruzeiro enfrenta o Social de Oliveira amanhã às 10 horas na Toca da Raposa 1. Judivan e Jorge são convocados para a Seleção Brasileira Sub-20. Está no ar o programa que fala do melhor clube brasileiro do século XX, o nosso Cruzeiro Esporte Clube. Olha, o Cruzeiro fez uma partida quarta-feira sensacional contra o São Paulo. Foi a melhor partida do Cruzeiro este ano. Melhor partida. O time todo. Não teve, olha, ninguém. A gente pode falar, esse jogou mais ou menos. Todo mundo jogou e aquele que não jogou bem esforçou muito. Então o time do Cruzeiro foi a melhor partida. A não ser na hora do pênalti lá, que o Damião e o Manuel bateram. O Manuel bateu com muita displicência. Numa decisão dessa, não pode bater um pênalti daquele jeito que ele foi pra bola. Ficou de lado, todo mundo sabia onde que ele ia bater a bola. Todo mundo. Ele não é craque, porque o craque chega lá e vira o pé e a bola vira pro outro lado. Mas tá de parabéns todo o elenco do Cruzeiro, o pessoal todo, Marcelo, pelas alterações que ele fez na equipe. Muito bem, o Cruzeiro então passou para... ele, junto com o Internacional, são os dois únicos brasileiros que representam o Brasil hoje na Libertadores. Então o Cruzeiro está aguardando a decisão da Conmebol, que eu acho que vai ser a eliminação do Boca Juniors. Essa reunião que vai ter amanhã à tarde lá, que vai ter uma defesa do River Plate, é só para inglês ver. É só para falar que teve a defesa, que foi lá, brigaram para não ter uma punição maior para frente, uma interdição maior do estádio para frente. Mas que ele vai ser eliminado, que ele vai perder os pontos, vai. Senão é o caos do futebol. Não existe mais outra... Como faz para perder os pontos? Não existe mais. Os jogadores, 4 jogadores do River Plate tomaram gás de pimenta no rosto todo, ficaram todos vermelhos. Quer dizer, um absurdo nos dias de hoje. Nos dias de hoje, o futebol ainda ser praticado dessa maneira. É somente na Argentina que está dessa maneira ainda. Só lá na Argentina. Tem um bom futebol, é o vice-campeão brasileiro hoje de seleção, é a Argentina, mas infelizmente ainda usa esses métodos que usava na década de 60, 70, batia em todo mundo, pegava, fazia ciladas. É coisa do povo argentino. É coisa de argentino, não pode ser dessa maneira. Futebol hoje, quem viu as finais, as quartas de finais aí da Champions, viu como é que é o futebol. Os caras perderam dentro de casa. O Real Madrid perdeu dentro de casa. O Bayern perdeu a classificação dentro de casa. Não teve nada, todo mundo saiu, cumprimentou o adversário, não teve uma briga, não teve nada. Agora lá não pode, porque eles viram que na bola eles não iam conseguir tirar a classificação do River Plate. Aí os torcedores foram lá e apelaram, e nem a polícia aguentou. Estava chutando polícia, cuspindo na polícia. Nunca vi isso. Olha, uma desmoralização total do futebol argentino. E se a Conmebol não punir o Boca, é a falência do futebol sul-americano. Você pode ter certeza disso. Aí a CBF, se tiver dignidade, tem que entrar e falar, olha, nós não vamos mais participar disso. Nós não vamos, porque pela Conmebol, olha bem, a gente espera tudo da Conmebol. O cara do Corinthians, não foi lá foi na Bolívia, né? Foi na Bolívia. Foi lá na Bolívia e não matou um torcedor lá? E o que deu pro Corinthians? Deu nada. Prenderam, os caras ficaram presos lá, acho que quase um ano, né? 2 anos e tal, né? Ficaram presos lá 2 anos. Mas é muito pouco. Futebol não pode ser visto dessa maneira, gente. Infelizmente, o futebol está sendo visto como uma válvula de escape para a violência. Esses brutamontes, esses caras que mexem com droga, ladrões, eles vão para a torcida organizada para brigar, para aprontar, para tirar vantagem de alguma coisa. Isso tem que acabar no futebol, não pode ser mais dessa maneira. E o Cruzeiro deve enfrentar, então, eu acho, na minha opinião, e do pessoal da bancada também, o time do River. A tendência é essa mesmo, o time do River, porque o time do River fez por merecer a classificação. E Marcelo vai jogar um time alternativo aí contra o Santos no domingo.
deve entrar com algumas reservas. Tem que entrar mesmo, tem que preservar para esse jogo de quinta-feira. E vamos que vamos. O Cruzeiro está aí nas pontas da Libertadores junto com o Internacional. Então, se o Cruzeiro vai pegar o River, vai decidir o outro jogo aqui. Tá certo? Cumprimentar meus amigos da bancada, que semana passada não tive. E desculpa o telespectador, que eu estou passando por uma infecção pulmonar danada. Tô ruim, mas ruim. Estou tomando os remédios, mas Carino vai me ajudar. E boa noite, meu amigo. Um abraço. Tudo bem, Carino? Boa noite, Eduardo. Boa noite para a única torcida de Minas que não vai em aeroporto buscar time que deu vexame fora. 9 milhões de torcedores não tem esse pedigree de buscar time que tomou chocolate. Mas a torcida do Cruzeiro, eu vim preparado hoje, porque a gente veio analisando aqui durante esse período, e depois de quarta-feira eu fico com uma dúvida danada. O Marcelo está querendo fazer com esse time do Cruzeiro, que tecnicamente não é um bom time, a mesma coisa que ele fazia ano 2013 e 2014, aonde que o time tinha jogadores de qualidade. Toda vez que ele botou o Cruzeiro imitando 2013 e 2014, nós sofremos demais. Perdemos quase tudo, ficamos várias partidas sem ganhar, mas quarta-feira o Cruzeiro fez uma partida diferente de tudo aquilo que vinha mostrando. Com todas as suas limitações, os jogadores se superaram dentro de campo. Superaram por dois motivos. Uma, porque não deu aquele espaço que o Cruzeiro está acostumado, na filosofia que o Marcelo está aplicando, de deixar o meio de campo, o marcador, muito distante da defesa. E ficava esse buraco aqui que todo mundo aproveitava e aproveitava muito nas costas dos laterais que subiam também. E se a gente analisar, a maioria dos gols que o Cruzeiro tomou foi nas costas dos laterais. Todos. O Mena teve uma participação espetacular na quarta-feira, o próprio Mike também teve. O Cruzeiro foi um todo, um time que marcou compactamente. E se a gente analisar para quem viu o jogo, mais de 9 milhões de pessoas viram o jogo, o São Paulo não teve tanta chance de gol assim. O Cruzeiro chegou algumas vezes, foi um jogo difícil, foi um jogo disputado, como sempre São Paulo é. E para aqueles que falam que o Cruzeiro não ganha mata-mata, tá aí. Pode escrever agora aí e mandar registrar no cartório. Eu acho que o Marcelo tem que repensar esse time, porque pelo que eu imagino, não vai ter contratação de impacto esse ano, não vai ter. Uma que não tem disponibilidade para fazer essa contratação. E com essa vitória, eu acho que o Cruzeiro pode dar uma arrancada, pode saber que não é o melhor time do Brasil, mas que também não é o pior. Não é o melhor porque não tem a estrutura que teve ano passado. E não é o pior que, se você analisar bem os times brasileiros, não tem nenhum supra-sumo. Então, se ele jogar dentro de um esquema tático que jogou contra o São Paulo, eu acho que o Cruzeiro vai longe. Vai longe por quê? Ele tem jogadores que podem decidir uma partida. Esse Damião me surpreendeu assim, positivamente. Todo jogo ele faz gol. E é um cara batalhador. O Williams chegou e encaixou como uma luva. O Bruno Rodrigo tomou conta da zaga do Cruzeiro. Então, nota-se que o Bruno Rodrigo é o Beck. Que quando voltar o Dedé, para mim, vai ser os dois. Mas eu não quero fazer futurologia. O Fábio, mais uma vez, mostrou por que é o melhor goleiro do Brasil. E outra coisa, para aqueles que não falam nada, para aqueles sacanas com o Cruzeiro, o show que a torcida do Cruzeiro... Eu não fui ao campo, porque eu estava com um problema pessoal, mas eu vi o show que essa torcida deu. E não vai no aeroporto buscar time que fracassa lá fora não, viu, Eduardo? Tá certo, Carino. Quem é que foi buscar aí? É aquele lá, do interior. Buscou quem? O time que deu vexame lá. Não tô sabendo, não. Eles não ganharam no Porto, foram fuzilados lá no... não ganharam no outro, foram fuzilados no Porto, né? Ah, porque a torcida foi buscar eles no aeroporto? Foi no aeroporto, para parabenizar. Ontem? Ué, que isso, gente? Que coisa. Porque, mesmo perdendo? Humilhado, né? Aí é... Cada um com seus problemas, né? É masoquismo demais, É verdade. né? Masoquismo demais. Agora que você colocou esse negócio aí, uma coisa que a gente tem que destacar, olha, essa classificação do Cruzeiro, eu acredito, era todinha ao Fábio no primeiro jogo. Exatamente. No primeiro jogo lá em São Paulo. Foram 4 defesas simplesmente espetaculares, que eram gols certíssimos. E não ser goleados, né? E não ser goleados, porque a gente não ia conseguir fazer essa diferença aqui, entendeu? Porque o Fábio salvou lá e, para coroar, ele
Ele pegou os Defendeu pênaltis duas aqui, vezes, defendeu os pênaltis. Não é isso, Vanderlei? Boa noite, um abraço, meu amigo. Boa noite, companheiros da bancada, boa noite, nossos telespectadores. O Cruzeiro, nessa quarta-feira, na anterior, que ele foi em São Paulo, ele recuou e deixou o São Paulo ir para cima e aconteceu o que aconteceu até levar o gol. Aqui aconteceu o contrário. Como ele estava em busca, o São Paulo não deixou o São Paulo jogar, o São Paulo recuou, o Cruzeiro cresceu dentro da partida e pôde mostrar algumas qualidades no time atual. Então a gente percebe que o time começa a ganhar um conjunto, os jogadores começam a gostar de estar junto, de jogar junto, isso é muito importante. Eu vi em vários momentos dos jogos o Cruzeiro não ir para cima, pegar a bola, dominar, tocar atrás, ver o que tinha que fazer, porque o futebol é muito simples. Na dúvida que você vai errar o passe ou que você vai errar o drible, recua, volta para o companheiro em melhor condições, valoriza a posse de bola, faz uma articulação melhor. Então a gente tem que destacar o seguinte, o Cruzeiro, ele é merecedor dessa classificação pelo que jogou nessa quarta-feira. Superou todas as expectativas. O Marquinhos, para mim, foi o melhor jogador em campo. Também não. Um jogador que cumpriu a risca que foi. Foi lá, combateu, quando precisou ser ofensivo, foi ofensivo, chegou na linha de fundo, cruzou. O Maicon precisa jogar mais. O Maicon machucou e não tem um substituto para ele. O Cruzeiro vai penar com isso, porque o Ceará está machucado. O Ceará está voltando já. É? Já tá Mas voltando. nesse jogo ele não joga. Não, nesse não. Não. Então, é uma pena, porque era um jogo... Lá, o Ceará ia ser de uma utilidade muito grande. Mas a gente vê a qualidade. O crescimento do Arrascaeta a cada jogo é uma coisa impressionante. Ele está começando a adquirir a sua, vamos dizer, a sua confiança e cada jogo vai crescendo e o próprio elenco começa a confiar nele, começa a tocar a bola. Aí, teve um lance que meu menino estava assistindo o jogo comigo, eu disse para ele, olha, meu filho, o futebol é igual o Barcelona, gosta de jogar junto, os caras brincam de jogar futebol. Então, o cara tá de frente pro gol, ele pode chutar, ele não chuta porque o outro está em melhores condições. O Damião teve um lance desse que ele dominou a bola na cabeça da grande área e tinha um jogador do lado esquerdo, mas a vontade era maior de chutar e ele podia ter colocado. Isso só se consegue jogando, competindo e o time ganhando essa união que precisa. Tem tudo para classificar, tem tudo para chegar numa final de Libertadores. Ser campeão é outra história. Não quer dizer que o time não mereça, mas eu acho que tem tudo para chegar na final dessa Libertadores. Porque os três times, para mim, que podiam... Os dois? Três, São Paulo, Corinthians e Internacional... Internacional, é isso mesmo. Não, São Paulo, Corinthians, São Paulo e o Boca Juniors. Para mim, todo mundo, inclusive, falou que o Corinthians era o melhor time, ele já perdeu o Paulista, ele saiu da Libertadores e vamos ver aonde ele vai ficar no Brasileiro, porque foi declarado o melhor time do Brasil e a televisão, todo mundo falando, tá aí. Vamos ver o que ele vai chegar no Brasileiro, vamos ver. Tá certo, Vanderlei. Vanderlei, esse negócio a imprensa paulista fala demais, né? Fala demais e então, os times de São Paulo, todos que estavam disputando a Libertadores, estão fora. Uma coisa que você colocou aí, que eu achei bem posta, é o seguinte. O Maicon tá precisando de jogar mais. Sabe por quê? Porque o Marquinhos dá uma cobertura danada para ele. Ajuda ele demais ali. Então ele tá precisando de aparecer mais. Ele mais. pode passar toda hora. Que o Marquinhos tá lá fazendo. Não acontece do outro lado. Isso. O Mena tá lá mais sozinho. Então o Marquinhos tem ajudado muito o Maicon. Então o Maicon tá precisando explodir mais. É isso, Alexandre. Boa noite, um abraço. Um abraço, Eduardo, companheiros da bancada. A única torcida de Minas que nunca caiu para a segunda divisão. Eduardo, quarta-feira eu estava lá, foi um show. O Carinho falou de torcida. Lá no nosso setor, lá, a imprensa de São Paulo, que na Libertadores todo mundo não pode ficar no campo, né? Os repórteres todos. Na hora várias vezes eu vi eles gravando com celular, com tablet, vídeos da torcida do Cruzeiro e postavam nas redes sociais, olha o show que a torcida do Cruzeiro está dando no Mineirão, e vários elogios. E realmente foi um show. A torcida, tinha muito São Paulino lá, eu fiquei impressionado com o número de São Paulino que veio para esse jogo.
tinham quase 4, 5 mil. Mas a torcida do Cruzeiro, eles não ficaram abafados o tempo todo quando a torcida adversária. A gente fica ali do lado, não deu nem para escutar eles cantando. Agora, do jogo em si, eu concordo plenamente com o Vanderlei. Nos 180 minutos, o Fábio foi o grande destaque. Mas nesses 90 minutos, o Marquinhos sobrou, foi disparado para mim o melhor jogador em campo, jogou demais. E ele é o patinho feio da torcida. Um passe que ele errou, mesmo ele jogando muito, você via a torcida, infelizmente, ainda não é tão simpática a ele, mas é um jogador que joga para o time, joga para o técnico, joga para tudo e merece todos os elogios. Sem falar, por exemplo, um jogador que vinha mal esse ano, na minha opinião, que não estava rendendo tanto, o Henrique, o tanto que ele voltou a jogar nesse jogo, super combativo. Ele com o Williams ali foi... Você vê que o Ganso, Michel Bastos, o Pato, o Wesley, todos os jogadores com ótimo nível. Também não choveu, né, no jogo? Porque Porque tinha Pato, tinha Ganso, tinha todo mundo. Não choveu, pô. Não deu poça d'água, Não deu né? poça Já pensou d'água, se é. dar uma poça lá, o que o Pato ia fazer? Pois é. agora, Vanderlei, calma, vamos passar jogo por jogo. Isso. Tem o River Plate, que é um timaço, foi o pior segundo colocado da fase de grupos, mas a gente viu vários jogos injustos, que ele era para ele ter ganho, levou gol no último minuto. Que continue assim, então. Eu Você sei. está falando calma, porque deixa eu te falar. Por quê? Eu vi uma entrevista de um narrador brasileiro, esse que é campeão olímpico aí, como é que ele chama? César Serra. Perguntaram para ele, e aí na Olimpíada, o que você veio fazer aqui? Eu vim ganhar medalha de ouro. Aí, muita gente acha que está errado, mas nós temos que falar assim, nós não podemos pensar assim, porque tem fulano. Não, nós vamos chegar na final porque nós temos condição de chegar, nós viemos para calma, isso. Vamos primeiro passar. Tem que passar pelo River, depois Isso não vai pelo passar. Inter. O Inter, se o Inter passar do Santa Fé, Cruzeiro e Inter já na semifinal, Se o Cruzeiro passar. se passar, tomar. Tudo assim, né? E aí, a Libertadores só volta dia 15 de julho. Então, o Cruzeiro vai ter 1 mês e meio para... E pode ter mais 5 alterações na lista. Se passar para a semifinal, vai ajeitar mais esse time para a semifinal. Por isso que é importantíssimo esse jogo contra o River. E eu vi um jornal hoje fez a previsão. Caso se dê tudo certo, o Cruzeiro ganhe, vai chegando até a final, só de premiação da Conmebol são 11 milhões chegando à final. De reais ou Não, reais. E mais 3 rendaças aqui, né? Que seria Cruzeiro e River, uma eventual semifinal e uma eventual final. Então daria para alcançar mais Então nós temos 20 3 milhões jogos, de reais. 6 jogos para a final. Isso. 6 jogos a por Conmebol paga muito mal. Ô, Paga muito mal. A Copa do Brasil paga mal. Deixa eu só pôr. Deixa eu só fazer uma observaçãozinha aqui nesse raciocínio. Se o Cruzeiro eliminar o River, ele sempre vai fazer com todos Não. esses... E viu, o vou jogo falar em final. Por exemplo, 22 milhões? O Cruzeiro, não, o 22... Contra o Inter, não. Contra o Cruzeiro, se passar do River, ele pega... Se o Inter passar, é o Inter. Aí a segunda é fora. Mas se ele, por exemplo, se o Inter sair para o Santa Fé, ele pega o vencedor de Guarani do Paraguai e Racing. Se o Guarani do Paraguai tirar o Racing, aí a segunda seria no Mineirão. É porque o Inter foi o melhor brasileiro colocado. Mas aqui, Não foi o terceiro melhor geral. Foi eu vi que era 22 milhões, né? Não, que Não, ganhou. 22... Não, Ganhou até agora? não. 22, se ele chegar na final, o São Paulo fez essas contas. Mas como lá em São Paulo, o Morumbi cabe mais que o Mineirão e os ingressos lá são mais caros que isso aqui. E a Copa do Brasil paga melhor do que a... É só de premiação do Campeonato Brasileiro. É, Ano passado, Campeonato ganhou Brasileiro. 12 milhões. Pois é. Paga melhor do que a Conmebol. Vamos colocar o lado feminino aí no programa, né, gente? E aí, Leila, tudo bem? Boa noite, um bem, abraço. boa Como é que você viu esse jogo, Leila? Boa noite, pessoal de casa. Eu acho que, indiscutivelmente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o chapéu e dar os parabéns para a equipe do Cruzeiro. Porque foi um time guerreiro, foi um time que realmente jogou bola pela primeira vez no ano. Tá certo que teve partidas que jogou bem, mas com adversários muito inferiores. E realmente eu acho que o time do Cruzeiro chegou hoje, quarta-feira, no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Então, eu acho que a gente tem que dar parabéns, porque a gente veio criticando esse time aqui desde o começo do ano, falando que está faltando peça, que está faltando jogador.
E menos eu. viemos falando, o time tá ruim, jogou mal e quarta-feira realmente foi... Espero que novamente o divisor de águas e que o Cruzeiro comece a jogar assim, que não seja só aquela partida porque era um mata-mata e que fique daqui para frente esse time guerreiro, esse time com raça principalmente, que buscou o gol até o final praticamente do segundo tempo e depois aquela emoção nos pênaltis. Então, que seja assim daqui para frente, porque a gente quer um time guerreiro, que chegue à final ou não, mas que chegue assim de pé, que seja o time do Cruzeiro. Beleza, essa é a nossa Leila dando o seu recado. Ô, gente, eu quero depois levantar para vocês um temazinho aí, que é o que eu estou enxergando. Uma coisa que a gente tem falado, você está elogiando muito Marquinhos, né? Elogiou muito Marquinhos, é um operário padrão. Ele ajuda mesmo a equipe do Cruzeiro, tá? Mas é isso aí. Agora, uma coisa que eu quero levantar aqui com vocês é o seguinte. Uma coisa que eu estou sentindo uma dificuldade no Cruzeiro ainda, não acertou. Depois eu quero ouvir a opinião de cada um de vocês. É o Arrascaeta com o Damião. Ainda não deu a liga, não. Não, os dois ainda não deram a liga. Eles estão fazendo as jogadas individuais, os dois. Estão muito bem os dois. Os dois estão muito bem, todos os dois. Mas a jogada dos dois, que como a gente tinha com Everton, Ribeiro, aquele outro menino lá, o Ricardo Goulart e o Marcelo Moreno, ainda não aconteceu com eles dois. Um não está procurando muito o outro, não. Entendeu? Não sei porquê. Não sei se são características de cada um, certo? Como diz o nosso carinho, tirou minhas características, né? Tirou as características deles, aí não adianta. Eu estou vendo o Arrascaeta, ele abaixa muito a cabeça e quer fazer a jogada. O Damião, a mesma coisa. Não estão um procurando o outro. Tem que procurar para fazer a tabela, para fazer uma jogada. É isso que tem que acontecer ali na frente, que as bolas têm chegado para eles. O que vocês acham disso? Eu concordo, Eduardo. Eu vi vários comentaristas falando que os dois estão jogando muito próximos um para o outro e os dois, exatamente o que você falou, que os dois parece que não dialogam do jogo. E agora vai ter o problema que o Arrascaeta foi convocado para a Copa América, né? Vai desfalcar o Cruzeiro depois desse... A apresentação dele é um dia antes do segundo jogo contra o River. E aí o Cruzeiro está tentando, vai conseguir. Mas aí, e o Leandro Damião também é um dos 7 reservas, 7... Também não vai não, né? Contratados, né? Convocados, né? Se machucar qualquer atacante lá, ele é o único atacante, né? Aí mas na Libertadores não vai prejudicar. Não, eu sei, mas aí vai pegar 6 rodadas brasileiros sem os dois ainda. Mas nós temos um elenco. Mas não temos um elenco? Não tem, a gente não fala para todo mundo que nós temos um elenco? Não, esse ano não. Mas falar que nós temos um elenco, não, todo mundo falou. Elenco para Damião e Arrascaeta é difícil. Né? A gente viu lá semana passada contra o Corinthians. Henrique, né? Henrique ceifador, pelo amor de Deus. Henrique ceifador, não, Henrique Dourado. Henrique Dourado. E o Gabriel... O cara cortando o pescoço todo assim. Mas é por isso que é ceifador. Pois é, mas nossa senhora, sangue pra Porque praticamente aquele jogo contra o Corinthians não jogou o Henrique, o Arrascaeta e o Damião, né? O resto foi mais ou menos o time. E a gente viu a falta que esses, mesmo eles lutando, porque jogou o Gabriel Xavier titular e o Henrique, nossa senhora. Agora o Gabriel, viu, Vanderlei? O Gabriel, eu sei, Karine, o Gabriel... E a Leila. Xavier. E a Leila, o Xavier, a gente está vendo ele como opção, sim, de banco, né? Esse estigma de jogador de reserva e não assumir aquela condição titular é complicado, viu? Mas porque você conheceu, né, da nossa época, o Toninho Almeida. Lembra o Toninho Almeida? Era um grande craque. Mas foi sempre reserva no Cruzeiro. Mas como que entra no lugar do Piada? Pois é, cara, isso é que eu falo. O cara vai criando aquele tipo de reserva. Mas o que eu acho o seguinte, os dois, realmente, assim, um tem que fazer jogada pro outro, né? Eu acredito assim, eles têm que entender o seguinte, se eles conseguirem se encaixar um com o outro, o Arrascaeta com o Damião, porque eu acho que é muito promissora a dupla. Ela tem que crescer. Alguma coisa está quebrando esse coisa. Agora, você lembra que dá uns 3 ou 4 programas eu venho dizendo que o Gabriel ele tem que entrar pelo menos um tempo? Por exemplo, a gente percebe que a hora que ele entra,
Ele não tem medo. Ele é um chama- cacauzinho. ele chama a responsabilidade. Ele busca a responsabilidade para ele. É. E eu acho que, apesar do William ter jogado um jogo que eu ainda questiono, que para mim, se o Gabriel tem que entrar logo no primeiro tempo, no segundo tempo, ou logo no finalzinho do primeiro tempo, o William ele tem que entrar para cansar os caras ali, para depois o Gabriel entrar, porque o William ainda, para mim, é o ponto fraco ali do time, no sentido de fazer essa liga entre o Arrascaeta e o Damião. Que essa é a função dele. Essa é uma das funções que ele tem que articular ali. É fazer esse intercâmbio entre os dois. Esses dois precisam jogar, então... Aí nós estamos falando que lançamento do William no gol, hein? Pro Mike, né? Nossa. E aí, Carlinhos? Eu acho quando o Marcelo está escalando como é que chama? Arrascaeta? Não. Gabriel. O Gabriel Xavier, tá colocando ele para marcar demais. Então, na hora que ele volta, ele é muito... ele tem uma agilidade muito grande, mas ele tem que arrancar do meio de campo. E ele joga muito para aquele lado direito ali. Então, ele dibra um, dibra outro. Aquilo que o Vanderlei falou procede, o que você falou procede, que o Arrascaeta, ele tá crescendo, mas ele some muito do jogo. Some. Ele tem hora que eu não vejo ele Cai no campo. muito também, né? É, Cai exatamente. demais, né? Mas eu acho que isso é tempo. Na hora que o Damião é fominha pra caramba. Ele só quer chutar Ele no só gol. quer chutar no gol. Teve um lance lá, não sei se foi o Williams que tocou pra ele e passou. Foi o que o Vanderlei falou. o lance que eu falei, Ele tinha que ter tocado É, o Williams, era gol. era. Mas eu acho que isso é aquilo mesmo. O time tem negócio de informação em maio, quase no meio do ano, mas infelizmente nós Mas é um time que não jogou junto. Não, mas esse time já está jogando há muito tempo. hein? Não, eu estou dizendo assim, Não tem sequência. para você pegar uma qualidade de toque de bola, de costa, você tem que jogar mais. Ué, mas o Arrascaeta e o Damião está e o jogando aí Damião desde desde o todos os início. jogos, né? Sabe por que eu falo isso, Vanderlei? Porque o Williams, ele chegou um dia, jogou outro, encaixou maravilhosamente. Mas é exceção? Pode ser até sim. Não é exceção. É posição a diferente, posição é diferente. É Uma diferente. coisa é você correr Marcar, atrás do prejuízo e recuperar e entregar, e outra coisa é você ter que criar e tabelar. Mas se você analisar bem, nós estamos acompanhando isso, o Williams ele tem saído jogando também. Ele não fica só ali no Mas pitbull, eu sei, não. mas Entendeu? a função... Não, eu entendi. Agora, que os dois são... O Arrascaeta some demais e o Damião é fominha, e o menino que entra lá... Xavier. O Xavier. O Marcelo tá botando ele para marcar demais, colocando ele para marcar demais, e como eu faço, tá tirando a característica ofensiva dele. Eu não sei se Mas a gente tá falando do Marquinhos com Mike. o Maico. Foi eu que Maico. falei. Agora eu vou falar para você. Ele não tem a qualidade do Maico de chegar, mas ele tem uma visão impressionante. Quando ele chega, ele é preciso, ele é Cirúrgico. o Mena. É, O Mena, é verdade. ele não tem a habilidade do Maico. Ele custa aí, mas quando ele vai, ele não faz merda, não. faz, não. Ele não chega lá e chuta a bola de qualquer Nós estávamos falando assim, ó, como é que o Mena tá... Ele tá não crescendo. chuta a E bola ele de chega qualquer junto. jeito. Ele dá porrada. Dá porrada. Dá. Deixa eu só pôr a Leila no pedaço. Leila. Se ela não participa, com uma né? coisa. Fala aí alguma coisa, Leila. Eu só queria... Dá na canela logo, você chega assim. Não, eu só queria concluir aí, dar um puxão de orelha no Marcelo, que essa situação aí do Xavier, com exceção do time reserva que entrou contra o Corinthians, o Xavier ele só entra faltando 15 minutos. Sempre. Naquele jogo contra o 15 Corinthians, ele minutos. tinha que ter entrado jogando, Ele entrou. Ele entrou. Ah, ele entrou? Do Corinthians ele entrou o jogo Eu não vi todo o jogo, porque não. jogou todo o time reserva. Mas fora isso, quando é situação normal de jogo com o time titular, ele põe o menino pra jogar 15 minutos. Aí, nem Maradona. Nem quem? Maradona. Lefuminho? Maradona. Vamos falar da sorveteria, né? Vamos falar da sorveteria Gilato. Sorveteria Gilato, onde você encontra crepes, açaí, sorvetes, picolés, tudo isso na Avenida Professor Mário Werneck, 2700, ali no bairro Buritis. Sorveteria Gilato, vale a pena experimentar, vale a pena dar um pulo lá na Avenida Professor Mário Werneck, 2700, no bairro Buritis. Gente, lá tem um sorvete, torta de limão e um picolé de torta de limão maravilhoso. Dê um pulinho lá, crepe, açaí, suco de açaí, caldos de açaí, tudo você encontra lá na Sorveteria Gilato. Sorveteria Gilato, Avenida Professor Mário Werneck, 2700, ali no bairro Buritis. Eduardo, e restaurante
cozinha industrial, Que quiser tem um sorvete de 20 litros. de 5 litros. 5 quilos. 5 quilos. Fantástico. 5 quilos, Em todos os sabores, você não pode deixar de perder. Pode encomendar que você vai... Quem gosta de servir um petit gâteau com sorvete Guilato, não existe igual. Isso aí, é só ligar lá na sorveteria Guilato, na Avenida Professor... Aí lá, Professor Mário Werneck, 2700, do bairro Buritis. E aí, Karine? É verdade. E a contabilidade da Guilato é toda feita lá na Contabilidade Lana. Tranquilidade, assessoria contábil em todos os níveis, tributários, fiscais, abertura de empresa, fechamento, sua declaração de imposto de renda, tudo aquilo que você precisa da parte fiscal da sua empresa, a Contabilidade Lana, ela está apta para te prestar esse serviço, essa assessoria. Com gente competente, que é o nosso amigo Rodrigo e a Ellen, ficam lá exatamente fazendo cursos de aprendizado, colocando tudo de mais de moderno que tem para a sua contabilidade sair em dia e toda a sua assessoria contábil ser de primeiro nível, total de primeiro nível. Você vai lá na rua Tenente Brito Melo, 1401, sala 406. Todo mundo sabe. Tá 406. Calma, deixa eu fazer propaganda. Espera, deixa eu acabar. Lá no Santo Agostinho, o nosso amigo Rodrigo. O telefone, Rodrigo, 2536. 2536. Fala pra mim. 2536, 2210. Rodrigo e a Ellen estão lá aguardando vocês. Não é isso? É Contabilidade Lana. E o Miranda ficou de levar a gente lá pra comer o frango. Pescoço de peru. Pescoço de peru, o frango caipira lá em Curvelo e apareceu nada, né, Miranda? Nós vamos... Poço São Pedro. Poço São Pedro, rapaz. Você abasteceu o seu carro? Lá no Poço São Pedro, na Niquelino. Rua Niquelino, 918, ali no bairro Santa Efigênia, pertinho ali do São Lucas, aquela região toda aí, com os melhores preços daquela região e atendimento, tá, gente? Posto São Pedro, Rua Niquelina, 918, ali no Santa Efigênia. E a água mineral? Tem água mineral, Igarapé e IG, você encontra lá também. E lá dentro do posto, tem um posto policial para te dar mais segurança. Ai, que beleza. Tem um posto policial para te dar mais segurança lá dentro do posto São Pedro, na Rua Niquelina, 918. E o posto Funil, lá na cidade de Piuí. Piuí, lá na cidade de Piuí. Reabasteceu. Você que está indo aí para Escapas do Lago, para essa região aí de Formiga, Bambuí, meu amigo Erli lá, ó, Bambuí, dê uma passadinha no posto Funil, abastece o carro, tem uma lanchonete top 10 lá, você come lá um pão com linguiça, um pão de queijo com linguiça. Não, que maravilha. Que a gente, fica até descendo aquela gordura aqui de lado, aqui. Bom. Aquela linguiça da roça. Nossa, que maravilhoso. Então é posto Piuí, posto Funil, na cidade de Piuí, tá certo, gente? Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência com o programa do Cruzeiro aqui no canal 6 da NET 13 da Oi. É rapidinho. Pai Bola, voltamos já já. Fala, raposão, filha. A nossa maior paixão começa aqui. Zero! E continua. No coração acelerado. No drible inesquecível. No grito de gol. Cruzeiro, o maior de Minas. As drogas são uma armadilha. Você sabe disso.
Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas. O Brasil possui a maior biodiversidade do mundo. Quase 1 milhão de quilômetros quadrados de áreas federais protegidas. E tem também quem cuide de tudo isso. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Ministério do Meio Ambiente, Governo Federal. Alô, Raposão, filha? A nossa maior paixão começa aqui. Zero! E continua. No coração acelerado. No drible inesquecível. No grito de gol. Cruzeiro, o maior de Minas.